Olá, seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar e é como eu sempre falo, com imenso prazer que eu te recebo. Muito bom estar mais um dia na sua companhia. E olha só, gente, hoje o Consulta ao Doutor está um pouquinho diferente, porque a gente vai trazer aqui um tema que interfere e muito na nossa saúde, a inadimplência. Quem já passou pela situação de não conseguir honrar com alguma dívida, com algum pagamento que precisava ser feito ali naquele dia e você não teve condições, sabe o quanto isso interfere na nossa saúde. Gera estresse, gera ansiedade, gera noites de sono mal dormidas e interfere inclusive no nosso convívio familiar. Portanto, gente, se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, não hesite. Estamos em transmissão ao vivo através do site hittv.com.br. Corre lá e envia o nosso link para essa pessoa a quem esse tema vai mais do que interessar, vai ajudar. E como você já sabe, esse espaço, gente, é seu e você pode fazer uso dele de forma anônima, você não precisa se expor. Entra lá, envia uma mensagem, conta pra gente o seu relato, a sua dúvida, através do nosso WhatsApp. 0 Operadora 11 3337 5886, que a nossa produção vai tomar o maior cuidado para não expor a sua identidade. Combinado? A gente faz aí esse trato. E também te convido, é claro, a participar da nossa enquete que está acontecendo no Instagram neste exato momento. Por favor, diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Está acontecendo no @Consulta ao Doutor. Como anda a sua saúde financeira? Pois é, nós queremos saber. Está estável, sob controle, mas precisa aí de cuidados regulares. Teve alta recente, você conseguiu equilibrar as contas? Está aí naquele processo de reabilitação? Ou está em emergência? Estou em crise sim e preciso de ajuda urgente. Ou então, a última alternativa, em recuperação crítica, a inadimplência me deixou na UTI. Entra lá, envia pra gente qual dessas alternativas melhor te representa. Estamos, é claro, aguardando a sua contribuição, combinado? Gente, por falar em inadimplência, como ela tem aí afetado as famílias, de que forma que nós podemos, é claro, cuidar da nossa saúde financeira, recebo e apresento a vocês Agostinho Pascalíquio, que é professor da Universidade Mackenzie e especialista em economia. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no teu programa junto com toda a audiência. Muito obrigado. Te agradece demais. E também estamos com o doutor Yuri Simões, nosso advogado dessa tarde, que vai trazer aqui para a gente muitos esclarecimentos. Seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, agradeço o convite. Espero que a gente consiga esclarecer algumas coisas para que possa ajudar o dia a dia das pessoas. Eu não tenho a menor dúvida. E vamos fazer um pacto aqui. Nós, com você aí de casa, o nosso objetivo hoje, gente, é descomplicar. Porque quando a gente fala, vamos falar de economia, vamos falar sobre inadimplência, as pessoas já têm ali uma repulsa. Então, o objetivo aqui é a gente deixar o economês e o juridiquês ali de lado para trazer, é claro, esclarecimento para quem está nos assistindo. Fazer a informação chegar de forma fácil para que você que nos assiste consiga absorver ao máximo e colocar, é claro, as suas contas em dia, sair do vermelho, se esse for o seu caso. Combinado? Então, gente, vamos começar com o doutor Agostinho. Explica pra gente o que é a inadimplência. Afinal de contas, uma dívida não é necessariamente algo ruim, mas queria então entender o que é o endividamento, a inadimplência e o superendividamento, aos olhos, é claro, da economia. Bom, a inadimplência é não pagar, né? E normalmente as empresas, os economistas, os administradores até escalonam isso. Aqueles que ficaram sem pagar por 30, 60, 90 dias. Então, essa inadimplência no tempo, né, até ela se tornar definitiva, ou seja, um endividamento mesmo, leva algum tempo e é escalonado. Então, tem essa passagem. Inadimplência seria o não pagamento por algum motivo, por algum prazo, por algum tempo. E o endividamento, esse sim, olha, não consigo pagar, não minha profissão, minha condição, minha atual situação financeira não permite o pagamento. E aí essa dívida se arrasta, né? Não tem condições e é o caso
assim, que eu acho mais chato para qualquer um de nós, né? É o fato de você ter assumido um compromisso e não ter tido condições de honrar. E o que é o superendividamento? Seria o estágio mais alto dessa escala? Normalmente nós aplicamos, olha, eu vou dar um exemplo, ao cartão de crédito. A pessoa vai endividando, as taxas de juros aqui no Brasil para o cartão de crédito são altíssimas, muitas delas, aliás, com frequência acima de 500% ao ano, é uma taxa muito alta e fica sem condições até, às vezes, de pagar o mínimo necessário para honrar aquela dívida. Ou seja, esse é o superendividamento, normalmente tem origem no próprio cartão de crédito. Olha aí, gente, ele já trouxe aqui pra gente um dos grandes vilões. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o cartão de crédito. Mas antes, doutor Yuri, eu queria que o senhor trouxesse pra gente essa diferenciação entre inadimplência, endividamento e superendividamento aos olhos, é claro, da lei, pelo lado jurídico da coisa. Então, juridicamente, essas três figuras elas não representam tanta diferença entre elas. Tá. Porque a partir do inadimplemento, que é uma questão de curto prazo, que você não pagou a curto prazo, o endividamento já é uma questão a longo prazo, o superendividamento é um aumento ainda maior desse endividamento. Essas três questões, juridicamente, elas não têm tanta diferença entre elas, porque a partir do inadimplemento, mesmo que temporário, a parte já começa a responder pela dívida, seja de forma extrajudicial, com inscrição do nome do Serasa, seja de forma judicial, dependendo do valor da demanda. Os bancos, eles costumam entrar com ações judiciais que põem em perigo toda a sua movimentação bancária, põem em perigo o seu carro que está no seu nome, põem em perigo casas. Se você tem mais de uma casa, isso vai responder pela dívida. Então, juridicamente, essas três figuras elas não têm uma diferenciação tão grande e tão relevante, sendo que, a partir do momento que o inadimplemento é verificado, as questões de cobrança já começam. Entendi. Aquele ditado, Yuri, devo, não nego, pago quando puder. Arriscado. Eu diria que é arriscado entrar nesse pensamento, porque por mais que os bancos eles tenham como praxe conceder um prazo para você de renegociação, no fim das contas, se você não pagar, vai vir uma demanda judicial. E na demanda judicial, além desses riscos que eu já expliquei, ainda vai trazer mais custo. Porque, invariavelmente, tem taxa de honorários que você vai ter que pagar para se defender, taxa de honorários do advogado que você vai ter que pagar quando a outra parte conseguir te executar. E pode ser o começo do caos. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. A gente, às vezes, ouve, vamos deixar caducar, no jargão popular. Eu, profissionalmente, numa visão profissional, não indico que esse é o melhor caminho. O melhor caminho é você sempre buscar uma forma de quitar a sua dívida. Os bancos, eles têm uma maleabilidade de negociação em que você pode ir fazendo ofertas que uma hora eles entram num denominador comum. Então, ao invés de deixar esperar caducar no jargão popular, é melhor tentar resolver a questão o quanto antes para evitar maiores problemas no seu patrimônio. Perfeito. E olha só, gente, segundo a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, esse órgão, gente, ele é responsável aí por medir o endividamento e também a inadimplência das famílias brasileiras. E segundo a última medição desse órgão, o nível de endividamento chegou, gente, a 78,5%. Agostinho, explica pra gente o que essa medição revela, o que eles mensuram nesse levantamento. Realmente mede o nível de endividamento das famílias brasileiras. E olha, são mais de 70 milhões de famílias. Essa taxa aí está associada com esse nível, considerando a população que tem contas, movimentação bancária, movimentações financeiras. Então, nós temos esse valor. É um nível elevado, é um nível significativo e é complicado considerar
ou dar uma solução ou considerar o Banco Central apresentar uma alternativa consistente. A gente sempre observa que o Banco Central, nosso Banco Central que coordena, tentou movimentar e ajustar, por exemplo, taxas do próprio cartão de crédito. A movimentação não foi tão feliz, né? Agora a gente está esperando. Algumas coisas foram excelentes no sentido de, olha, vamos negociar a dívida. Foi uma movimentação, Serasa, uma série de instituições participaram. A CNT, claro, deve ter tido uma grande participação nesse processo e gerou frutos, ajudou realmente as famílias. Mas agora é uma campanha que deve ser continuada. E deve ser continuada no sentido de evitar realmente esses problemas que o Dr. Yuri lembrou muito bem e que abala a saúde da família. Sempre falam que a parte mais delicada do ser humano é a bolsa ou o bolso. A gente não pode esquecer. E movimentos nesse sentido de conter taxa de juros, de evitar a dívida, o superendividamento, a execução judicial do que for, eu acho que é muito importante. Nós temos aí um endividamento muito grande, até porque a própria política monetária faz com que o Brasil não seja um país altamente monetizado. Ou seja, conseguir o dinheiro é difícil. É difícil. Qual é, na sua opinião, o grande vilão, o grande responsável aí pelo endividamento das famílias? É o cartão de crédito que você citou anteriormente? É o cartão de crédito, quase que um valor entre 16% e 18% do total de endividamento é o cartão de crédito. Os demais, em torno de 10%, é o cheque especial, são outras contas, até a conta de luz. Quer dizer, é uma das causas também pelo endividamento. E outras pequenas contas associadas a crediário, que também tem uma participação em torno de 10% do total de recursos da família. E a gente está falando aí de um endividamento por conta do cartão de crédito, mesmo depois daquela determinação ali do governo, em que se limitou, gente, o limite do rotativo, se limitou o limite do rotativo foi ótimo, mas em que se colocou como teto o limite do rotativo em 100%, porque antes, gente, quando você não pagava uma conta, você pagava só o mínimo, aquele juros rodava de um jeito que ele alcançava ali mais de 400%. E aí, então, o governo estipulou, olha, por conta do endividamento das famílias, vamos impor, então, que o limite máximo vai ser ali de 100%. E aí, muita gente, então, entendeu que essa medida do governo poderia ajudar, mas não ajudou, então? Não contribuiu de maneira definitiva. A questão, a melhor forma de ajudar uma família é realmente o trabalho, ter condições de trabalhar, condições de obter um rendimento, uma renda e, com isso, seguir até as sugestões do Dr. Yuri. Criar um ambiente propício à renegociação com as próprias instituições financeiras. Perfeito. Doutor Yuri, estamos diante de pessoas que tinham obrigações financeiras que não conseguiram ali ser honradas no prazo estipulado, mas também, em contrapartida, o devedor tem seus direitos. Queria trazer, antes de mais nada, quais são os direitos do devedor? Ele tem direito à informação, ele tem direito à negociação de dívidas, quais são os direitos do devedor? Certo. A primeira coisa que, quando a gente trata de consumidor e essa relação de dívidas, basicamente com o banco, o devedor, ele começa a relação numa condição de consumidor, é que no nosso país a gente tem uma legislação que protege bastante o consumidor. E, nesse caso, é dever dos bancos essa questão de informação clara. Tá. Todos os contratos, eles devem ter a informação clara a respeito de taxa de juros, taxa de comissões, que muitas são embutidas nos contratos financeiros. Mas, em contrapartida, a gente vê um movimento também de propaganda de venda de milagre. Porque tem instituições que falam, olha, o seu contrato merece ser revisado, a gente vai conseguir diminuir sua dívida. Isso nem sempre é verdade. Muito pelo contrário, as revisões, o que a gente vê no dia a dia do judiciário, é que as revisões de contratos bancários, elas são mínimas. Muitas vezes você só empurra o problema com a barriga. Porque você entra com uma demanda dessa, lembrando, toda a dívida judicial é 1% ao mês.
Nenhum rendimento seguro hoje rende 1% ao mês. 1% ao mês. Então, você empurrar o problema com a barriga rendendo 1% ao mês a sua dívida não é uma boa ideia. As revisões não é o caminho mais fácil. E o seu direito é sempre você ter a possibilidade de se defender do que a outra parte te alega. Ou seja, se o banco está te cobrando, você tem que ter o direito de saber quanto, desde quando, quais juros incidentes sobre isso, para você ter condição de auferir se sua dívida é de fato aquela. Porque, infelizmente, você já parte de uma situação não favorável. Você já é um devedor. Seus direitos já são reduzidos. Mas esses mínimos detalhes a gente tem que se atentar no dia a dia para conseguir uma renegociação sempre visando o melhor caminho para estancar a dívida e não afetar o restante do patrimônio. E quando você fala para a gente mínimos detalhes, na hora já me vem a imagem, gente, daquele contrato de letras miúdas, bem pequenininhas, que muitas pessoas não têm paciência de ler, não é verdade? Exatamente. E são contratos de adesão. E isso significa dizer o quê? Que se você bater na porta da instituição bancária e falar, eu não concordo com isso aqui, ele vai falar, tudo bem, então vai na outra. Ele não vai te dar a possibilidade de discutir. Isso, juridicamente, traz uma fragilidade para o contrato. Mas, de novo, eu, com uma visão mais conservadora, eu não apostaria minhas fichas em me livrar de uma dívida por causa dessas pequenas letras. No dia a dia, a gente não vê isso. Então, o primeiro passo, na minha visão jurídica, é você entender o cenário, reconhecer o cenário e buscar alternativas para sair dele. A negação vai te trazer problemas. Acreditar num milagre financeiro vai te trazer problemas. Então, é buscar renda extra. Hoje em dia, a gente tem bastante curso que te demonstra como fazer renda extra. E o auxílio do advogado é importante para, nesses mínimos detalhes, alguma coisa pode estar passando de abusividade das instituições bancárias. Ele pode te assessorar nesse processo. Exatamente. Mas, pelo menos na minha visão, não vai ser um milagre. Tá. Ele vai ajudar. Mas é importante ter o advogado para te assessorar nisso e você ter essa visão aceitar a realidade e buscar formas alternativas para estancar a dívida o quanto antes. Falamos sobre os direitos dos devedores e agora eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho mais sobre quais são as consequências. Vamos lá, são algumas etapas. A minha dívida venceu. A partir do vencimento, tem um lapso temporal entre o vencimento e uma demanda judicial, que seria a fase mais grave da situação. Nesse meio tempo, a gente vai ter as cobranças telefônicas, que a gente sabe que são insistentes. 0404. Exatamente, são insistentes, você pode bloquear um número, vai vir outro. Vai ter a inscrição no Serasa, que te impede de ter credibilidade financeira no mercado, você não consegue um crediário, você não vai conseguir um cartão de crédito de novo. E a partir a dívida sendo mantida, mesmo com essas condições, vem a demanda judicial. E na demanda judicial, a coisa começa a ficar um pouco mais apertada. Porque, basicamente, em linhas gerais, você tem 3 dias depois que você recebe a carta para você pagar. Você não pagou, já podem bloquear suas movimentações financeiras. 3 dias. 3 dias você não pagou, já pode bloquear suas movimentações financeiras. Tem casos de impenhorabilidade que tem que ser vista no caso a caso, mas em linhas gerais, já bloqueia suas movimentações financeiras, pode bloquear a circulação do seu veículo que está no seu nome e ainda, se você tiver uma casa que não é considerado bem de família, que é uma exceção, você pode perder a sua casa. Você pode perder faturamento da sua empresa, ou seja, a bola de neve vai crescendo cada vez mais. Então, esses são os riscos. Por isso que eu digo, quanto antes você aceitar a realidade, antes de procurar uma solução, menor problema você vai ter. Perfeito. Voltando, gente, a olhar para aquele levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que traz para a gente os números da realidade brasileira, quando eles analisam a faixa de renda dessas pessoas que estão devendo, mostra que quanto menor o poder aquisitivo, maior é o endividamento. O que isso mostra para a gente, não é, Agostinho? Porque o Yuri estava falando sobre fazer renda extra para conseguir ali dar conta
daquela bola de neve que viram as dívidas, mas quando a gente fala de uma população que já não está ganhando muito dinheiro e que as contas estão só aumentando, como é que fica isso? Essa é a situação de concentração de renda mesmo, que precisaria de uma política quase que especial, ou seja, eliminar essa concentração de renda que beneficia poucos com muito e prejudica exatamente aqueles que mais necessitam de recursos e que no dia a dia tem um custo normal, mas gastando as despesas usuais de alimentação, energia, vestuário, escola, eventualmente, faz com que onere e ele não tenha outra alternativa senão realmente se endividar. A gestão do orçamento é uma coisa que é muito pouco ensinada aqui no Brasil, né? O ideal quase que seria que nós tivéssemos que fosse dado um orçamento familiar, que fosse relacionado, olha, isso aqui eu obtenho com esse salário, com esse benefício, com essa pensão, com essa aposentadoria. Ou seja, eu relacionasse as fontes de rendas e relacionasse os custos, onde eu gasto os meus recursos, até por grupo. Olha, alimentação, e aí no item alimentação, abre café da manhã e tudo mais. O ideal é uma coisa muito difícil, seria que isso fosse feito semanalmente, olha, 52 semanas. E que durante 52 semanas relacionasse os custos e aí as dívidas também. Com essa análise, essa organização. Mas isso é chato, sabe? Toda vez que, olha, é complicado, porque relacionar o que a gente ganha é fácil, relacionar aonde a gente gasta, e quando a gente gasta, normalmente a gente tem uma dor de consciência, sabe? Puxa, aquela culpa. A culpa por ter comprado alguma coisa acima do que deveria. Então, o endividamento muitas vezes parte da não consciência de criar um orçamento, de empurrar com a barriga. Da Infelizmente, falta de coragem de olhar para isso. Isso gera aquelas 3 situações que nós começamos aqui a conversar. Primeiro a inadimplência, depois a dívida, depois o super endividamento, que são itens que a gente gostaria o tempo todo de evitar. O que nós precisaríamos fazer? Hoje a gente tem muitos recursos, a própria internet mostra como montar um orçamento, como a família administrar. Realmente nós usamos a palavra mágica, não temos forma mágica de obter recursos financeiros, renda, temos o nosso esforço. É saber usar esse esforço, saber administrar esse esforço que seria uma boa educação financeira para todos nós. E quanto mais cedo a gente assumir isso, melhor para todos. Melhor para todo mundo. Por falar em cálculo, você consegue trazer para a gente aí uma conta, um percentual entre o que se ganha e o que se gasta para a gente conseguir aí chegar numa saúde financeira? Olha, nós usamos uma regra que é o 50, 35, 15%. Aí, gente, já vai anotando. 50, 35, 15. Mais ou menos o que isso diz. Olha, metade do que nós ganhamos, nós devemos gastar realmente na nossa subsistência. É o essencial. É a alimentação, um cuidado com a saúde, enfim, esse que é essencial mesmo. 35% são aquelas despesas excepcionais, não previstas inicialmente. E nessa aí a gente pode incluir, puxa vida, eu preciso comprar uma lembrança para minha irmã que está fazendo aniversário, para o meu irmão que está precisando, enfim, de alguma coisa, 35% do que nós recebemos. E os 15%, a gente tem 2 destinações. Ou a gente converte se a pessoa estiver endividada
naquele montante de recurso para saldar um banco, saldar uma conta. Ou seja, esse 15% seria exatamente aquele valor que permitiria negociar com a instituição financeira uma dívida e tem que caber nisso. Se por acaso, puxa, graças a Deus não tenho dívida, esses 15% tem que ser aquele recurso que vai para a poupança. E você guarda. Guarda. Muito bom, adorei o cálculo. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta da Cristina de Salvador, Bahia. Antes de mais nada, Cristina, muito obrigada por participar aqui do nosso bate-papo. Boa tarde, Dani. Doutores, quitei todas as minhas dívidas, que bacana. Porém, meu score continua baixo e minhas análises de crédito não são aprovadas. O que eu posso fazer? Agostinho? Bom, olha, isso eu trabalhei também em instituição financeira, nem sempre é imediato, né? Nós gostamos de verificar se de fato isso ocorre e ocorre no tempo. Ou seja, se esse score está se traduzindo em processos que acontecem mensalmente ou a cada 15 dias, dependendo da instituição financeira e a análise de crédito que realiza. Então, normalmente não é imediato. Normalmente pode levar até 3 meses para confirmar aquela existência de recursos, aquela disponibilidade e aquela intenção de manter a sua conta corrente em ordem. Mas, sem dúvida, hoje a gente sabe que os sistemas estão cada vez mais automatizados e, gradativamente, o score vai vir. A questão é esse intervalo de tempo. O tempo vai determinar o aumento gradativo do score. E aí, com o tempo, você pode até receber uma surpresa. Aquilo que, por exemplo, estava estimado em uma vez, né, pode vir 7, 8 vezes mais. Porque sempre lembrando que o bom da instituição financeira também é oferecer crédito. E não interessa para a instituição financeira manter um score baixo por muito tempo, sabendo que você passa a ter um histórico de bons antecedentes financeiros nos últimos períodos em que você prestou, cumpriu as obrigações, pagamentos e recebimentos através daquela conta corrente, por exemplo. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. E hoje, gente, nós estamos batendo um papo. Para você que acabou de chegar, nós estamos falando sobre um assunto que, quando ele acontece, ele interfere demais na nossa saúde, que é a inadimplência. Só quem ficou ali devendo, não conseguindo honrar com as próprias contas, é que sabe o quanto isso interfere na nossa saúde emocional. Portanto, o tema do nosso programa de hoje é a nossa saúde financeira. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo através do nosso site www.hittv.com.br. Envia aí para essa pessoa, compartilha ali o nosso link de transmissão. E como você sabe, esse espaço é seu, o programa é feito para você e também por você. Se você não quiser se expor, não quiser se identificar, envie o seu relato, a sua dúvida aqui para os nossos doutores através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 3337 5886 e a nossa equipe está comprometida em te ajudar. Não vão te expor, fique tranquilo, seu nome não será revelado, se essa, é claro, for a sua vontade. Nós estamos também com a enquete nos seus minutos finais acontecendo no nosso Instagram. Portanto, gente, corre lá e participe. Estamos, é claro, aguardando a sua contribuição. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Entra lá no @Consulta ao Doutor. Queremos saber, sim, como anda a sua saúde financeira. Está estável, sob controle, mas você precisa de cuidados regulares. Você teve alta recente, conseguiu equilibrar suas contas finalmente e está naquela fase ali de reabilitação. Ou você está em emergência, está em crise e precisa, sim, de ajuda urgente. Ou então, última alternativa, em recuperação crítica, a inadimplência,
te deixou na UTI. Estamos aguardando a sua contribuição. Para você que chegou agora, nosso bate-papo está acontecendo de forma leve, gente. Estamos tendo uma verdadeira aula aqui com os nossos doutores. Agostinho Pascalíquio, que é professor da Universidade Mackenzie, especialista em economia, e também com o doutor Yuri Simões, o nosso advogado, também está aqui dando um show aqui em esclarecimentos. Muito obrigada mais uma vez aqui pela presença de vocês. E dando, é claro, continuidade ao nosso bate-papo, estávamos aqui falando sobre quanto dos brasileiros estão aí inadimplentes, e eu queria entender que você trouxesse para a gente qual que é esse efeito cascata, porque quando você não tem uma pessoa em plena possibilidade de compra, ela está ali deixando de gastar, ou seja, está desacelerando o crescimento econômico do país de uma forma ou de outra, comprometendo, é claro, trazendo reflexos também para a saúde financeira dos bancos. Queria que você trouxesse um pouco o quanto a inadimplência afeta o país como um todo. Bom, em primeiro lugar, realmente uma redução de rendimentos eu não vou categorizar como torna inviável a existência de uma família, né? É claro, porque uma família, muitas vezes, graças a Deus, nós temos aqui trabalhos comunitários, trabalhos, inclusive, de voluntários, que podem ajudar uma família até, de maneira também voluntária, a organizar a sua vida financeira, né? Então, às vezes, as questões financeiras podem ser resolvidas até numa comunidade, de forma a fazer com que aquela família, aquele núcleo, aquela pessoa consiga sair da UTI, né? Ter a oportunidade de vir a participar da vida ativa de um país, né? De uma população. Agora, os programas de renda são números, e esses programas são inúmeros, e nós contamos com diversos programas de renda com o objetivo de aumentar os rendimentos. Vem desde a ajuda a bens essenciais, gás, aquisições de alguns produtos. A gente lembra sempre da questão da merenda escolar, dos programas sociais também, em termos de família colaborar no rendimento da família através de vales refeições, vales transporte, enfim. São os programas sociais típicos de aumento de renda. Esses aumentos de renda têm realmente duas funções. Em primeiro lugar, fazer com que aquele produto que muitas vezes é essencial, né, e normalmente os produtos essenciais estão no começo são aqueles básicos, né, são os primeiros, às vezes é combustível, às vezes é o gás, às vezes é energia elétrica, são os começos que garante a vida de uma família, de uma pessoa e a integração dele na sociedade. Nós temos apenas 4 políticas econômicas e a política de renda é uma delas. As outras políticas, se fosse interessante comentar, política monetária. Ontem nós tivemos um caso típico, aumentou a taxa de juros básica, e quando a gente acha que os efeitos externos não prejudicam, também prejudica. Nós tivemos um efeito assimétrico, caiu a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso compromete também a situação da renda da população no futuro. A gente tem a impressão, né, de que é lá nos Estados Unidos, mas não, gente, diz respeito a gente também. A história básica é o seguinte: o diferencial das taxas de juros é que determina a paridade cambial. Eu vou dar um exemplo muito curioso de como a paridade cambial causa algumas distorções. Eu vou dar um exemplo básico. Eu vou considerar, olha, um preço de um carro, eu vou agora esnobar, alemão, comprado nos Estados Unidos, custa o mesmo preço do carro aqui no Brasil, em torno de 720 mil reais, que corresponde a 120 mil dólares, lá e aqui. Aí então o pessoal fala, poxa, mas e o efeito das tarifas, não sei o que lá? A questão é que essa paridade cambial, determinada pela política monetária, causa esse efeito. E com isso a gente consegue ter uma ideia de como os demais carros, mesmo usados, são caros aqui no Brasil.
Ah, mas o efeito é a taxação? Não, é o efeito da política monetária, nesse caso, fazendo com que custe carros aqui no Brasil até muito caros. Além desse, que eu dei o exemplo extremo, que serviu apenas de referência. Apenas de referência. E assim, gente, quando uma pessoa está inadimplente, não é do interesse do governo que essa pessoa continue. O interesse é que ela volte a fazer a economia girar, volte a gastar, que ela consiga adquirir crédito e tudo mais. Por isso é que são realizados vários mutirões, como a gente tem visto acontecer com o Desenrola Brasil, oportunidades de banco. Antes da gente falar sobre as consequências do Desenrola Brasil e como esse programa do governo tem ajudado, é claro, muitas famílias brasileiras, você estava comentando com a gente nos bastidores, estou trazendo um bastidor aqui para vocês, sobre como funciona para um banco oferecer crédito, como que funciona o abatimento dos juros. Queria que você trouxesse aqui para os nossos telespectadores também. Legal, vamos lá. Essa questão de... A gente viu que a população mais da faixa de renda mais baixa é a que mais se endivida. E a gente pensa, como é que o banco, sabendo que a pessoa ela não tem uma faixa de renda favorável, mesmo assim concede o crédito? Para ele, representa um risco, mas um risco menor do que ao primeiro olhar. Porque após um período determinado da existência dessa dívida, é autorizado ao banco que ele faça com que esse valor seja reconhecido como perdido contabilmente e isso implique numa dedução de imposto. Então, o que isso, no panorama concreto, significa? Que a partir de um determinado tempo, o banco já assimila aquele prejuízo, já deduz aquilo do imposto dele, ou seja, ele não teve uma perda efetiva. E a partir dali, a negociação fica ainda mais fácil. Porque tudo que vier daquele contrato que está inadimplente, para ele entra como lucro. Por isso que eu volto para a questão que eu disse anteriormente. Sempre vai buscando renegociar. Que uma hora... Uma hora não deu? Tudo bem, continua com isso no seu objetivo de vida. Uma hora pode ser... Eu falo pode ser porque dar certeza não é tão fácil. Uma hora pode ser que a proposta caiba no seu bolso. Isso emplaque e você consiga zerar sua dívida. Até por essa questão tributária envolvida atrás das instituições financeiras. Então é bom todos os consumidores terem ciência disso, porque por mais que a situação pareça um caos, se você mantiver a calma e se planejando igual foi falado aqui, a gente consegue equacionar e resolver. Antes da gente entrar nessas questões dos acordos e qual o melhor acordo que você pode conseguir, que a gente vai, é claro, tirar dicas deles para que você solucione aí a sua questão financeira. Antes de falar sobre isso, eu queria só, Agostinho, que você comentasse um pouco para a gente sobre o Desenrola Brasil e o quanto ele tem ajudado as famílias, de que forma que isso é interessante para o governo. Bom, sem dúvida é muito interessante para o governo. E entre outras coisas, é um recurso prioritário dentro do atual governo. A própria política fiscal, a política da previdência social, que determina até um pouco o mínimo, o salário mínimo, e também características básicas de arrecadação dentro da própria folha de pagamentos, contemplam os programas e projetos sociais do cidadão brasileiro. É difícil encontrar, às vezes, um campo propício para discutir isso, que não seja, por exemplo, lá em Brasília. Então, faz parte também nós acompanharmos, se possível, né? Poxa, mas nós estamos falando sobre a questão de inadimplência. Pois é, para evitar, inclusive, futuras inadimplências que venham pela frente, né? Evitar altas taxas de juros, evitar que os recursos sejam canalizados. É importante que a população também participe dos projetos, que tenha conhecimento. Saiba o que está acontecendo por lá também. Agostinho, qual é a importância, de que forma que os mutirões que acontecem vira e mexe, de como que eles podem ajudar, assim, para quem está nos assistindo, é um recurso? Assim, mutirão de renegociação de dívidas? É recurso. Os mutirões normalmente acontecem e dão cores às atividades comunitárias das pessoas e dos brasileiros. Eu gostaria, inclusive, que
esses mutirões tivesse até representantes no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, para, enfim, que pudessem organizar toda a questão social do país. Nós sabemos que temos diversos problemas. A questão da inadimplência está associada a isso, geração de emprego, geração de renda. É claro que é uma atividade difícil. Olha, são duas coisas complicadas. A participação política é um tabu, né? Muitas vezes é complicado. A gente só se lembra disso na hora de votar, e o nosso voto é obrigatório. Precisa ter participação, precisa ter consciência da importância do nosso voto. As comunidades poderiam ser ativas nessas questões e já trilhar alguns caminhos e também falar sobre o nosso dinheiro. É sempre uma situação complicada. É sempre complicado. E sempre que possível, saber tocar esse assunto, às vezes requer um esforço grande da nossa parte, requer um esforço monumental. E saber falar sobre esse assunto é importante para a gente abrir caminho para a educação financeira. Yuri nos ajuda. Como os brasileiros podem fazer aí os acordos com as instituições financeiras? Vamos lá. No dia a dia, o que a gente observa? Você vir com uma parcela num valor maior, a possibilidade de você... Maior que eu digo, não o total da dívida, mas uma parte considerável da dívida, você consegue um abatimento de 30%, 40%, podendo chegar a 50% do valor da dívida. Agora, parcelar a dívida, a gente encontra um caminho um pouco mais complicado, mas mesmo assim você consegue obter uns 10%, 15%, chegando a 20% de abatimento da dívida. Tá. Então, sempre que possível, ao invés de comprometer sua renda mensal com uma parcela a longo prazo, segurar esse dinheiro e fazendo com que, se possível, ele trabalhe para ele conseguir evoluir e você ter uma única parcela num valor mais considerável para conseguir oferecer. Esse, basicamente, no dia a dia, a gente verifica que é o melhor caminho do que a gente alongar uma dívida, onde vai ter juros ainda nessa dívida, e muitas vezes você não consegue um abatimento tão grande do valor total. Entendi. Então, muitas vezes, você segurar esse dinheiro, conseguir que ele trabalhe esse dinheiro, não vamos gastar o dinheiro, só segura, deixa ele reservado para tentar juntar um montante considerável para dar como proposta para as instituições financeiras que no dia a dia a gente verifica que é um caminho possível. Um acordo não cumprido, qual é a sua dica? Primeira consequência jurídica de um acordo não cumprido é que, geralmente, as instituições estipulam multa. Então, você faz um parcelamento, como exemplo, 20 vezes. Você não paga a segunda parcela, todas as parcelas se vencem, ou seja, a dívida volta à estaca zero, com uma multa, por exemplo, de 20%. Ou seja, se você meteu o pé pelas mãos, não fez a lição de casa da organização financeira e já tentou fazer um acordo que não cabia no seu bolso, você pode estar onerando ainda mais 20%, 30%, 40%, podendo chegar até 50% a multa imposta. Lembrando, juros de 1% ao mês, todo mês. Então, a organização financeira é o primeiro passo. Feita a organização financeira, você encaixa essa possibilidade de renegociação da sua dívida dentro da sua realidade. Senão você pode trocar um juros de 1% por um juros de 20%. Não, aí a multa é 20%. A multa é 20%. E ainda continua 1%. E ainda continua 1%. É. Olha só essa conta, gente. Portanto, saiba muito bem aonde você está entrando quando você decidir fazer um acordo. Mas vamos para outro cenário. Fez o acordo, está pagando direitinho, está tudo certo, começa a respirar aliviado mais uma vez. E aí, em quanto tempo aquela pessoa que estava devedora sai da lista ali, da lista vermelha e sai do negativado, vai para o positivado? Em quanto tempo que ela volta aí a ter direitos? Na verdade, o prazo ele depende de procedimentos internos da instituição financeira. A partir do momento que você está adimplente com a sua dívida, que você renegociou e você cumpre dentro do prazo todas as parcelas, você não pode mais ser considerado como devedor.
Tá. Em caso de extrajudicialmente, a renegociação ela é posta em contrato, um contrato que normalmente eles chamam de renegociação mesmo. A partir do momento que você começou a pagar, eles não têm mais o direito de te manter negativado. Judicialmente, quando você faz o acordo dentro do processo de forma parcelada, o processo fica suspenso, determinando-se também a baixa dessa restrição de crédito. Então, os efeitos são imediatos. A aplicação depende desse prazo da instituição financeira, que é um procedimento interno. Caso eles não o façam, tem que procurar tomar medidas judiciais, porque seria nada mais, nada menos que uma inscrição indevida. A partir do momento que você está adimplente, pagando suas contas em dia, se você consta negativação no seu nome, é uma negativação indevida que tem que ser solucionada por meio de demanda judicial. E cabe, inclusive, danos morais? Exatamente. A negativação indevida, juridicamente, a gente chama de dano moral in respia, que significa que o próprio fato ocorrido já demanda dano moral. Você não precisa provar nada. Está lá, demonstrou que está escrito, seu nome está negativado, isso já implica em dano moral para a instituição financeira. Muito bacana. Gente, vamos conferir o resultado da nossa enquete, que eu estou muito curiosa em saber como anda a sua saúde financeira. Por favor, na tela, diretor. Olha aí, temos 57% do nosso público do Instagram está em emergência. Estou em crise e preciso de ajuda urgente. Logo na sequência, com 19%, recuperação crítica. Inadimplência me deixou na UTI. Gostaria que vocês comentassem, que vocês trouxessem aí uma palavra de tranquilidade para o nosso público que está nos assistindo com relação ao resultado dessa enquete, porque está de acordo, inclusive, com a nossa população brasileira. Começando pelo Agostinho. Muito obrigado. Olha, realmente é uma situação que preocupa, né? Eu acho que o primeiro passo seria realmente reconhecer uma dívida, a situação crítica, transformar essa situação em números numa planilha. E hoje diversas instituições colocam essa planilha em condições operacionais na própria internet, né? Também eu fico à disposição em colaborar nessa planilha ou dar uma ideia de como seria uma planilha. Eu acho que aquela sugestão dos 50, 35, 15 pode ser uma sugestão no sentido de começar a colaborar, né? Então, reconhecer a dívida, começar a organizar um recurso para pagamento dessa dívida, separar um pouco a conta corrente da conta de poupança para começar a ter um caminho de negociação é importante, senão a própria conta corrente é bloqueada, a conta poupança, isso é ilegal. Não pode ser bloqueada e não pode ser alterada, mexida pela própria instituição financeira sobre as penalidades adequadas. E com isso, ter um programa de parcelamento, colocar em ordem isso é trabalhoso. É trabalhoso. Mas é encarar isso de frente. De frente é difícil. Nós usamos uma palavra que nos bastidores é uma coisa muito pessoal. É importante reconhecer que outros estão em condições iguais. É um problema comum do brasileiro. Exato. Nós sabemos que 70% do correntista brasileiro tem dívidas. Sim. E eu acho que esse é o primeiro passo. Perfeito. A partir daí, começar a colocar números nos nossos papéis e... Números e metas e encarar isso de frente. De frente. Yuri. Eu acredito que é mais o que o Agostinho falou mesmo. A gente tem que se planejar e tentar estancar o quanto antes a situação, porque isso vai te dar fôlego para você conseguir cumprindo aos poucos e retomando as rédeas da sua vida. E que sirva como lição para das próximas vezes a gente encarar essa educação financeira, igual a gente estava falando aqui alguns minutos atrás. A educação financeira é extremamente importante. Se a gente buscar, se a gente se interessar, se a gente for curioso em relação à educação financeira,
tanto a resolução de problemas quanto a prevenção de problemas é mais alcançável. Então, eu acho que é isso que o Agostinho falou, a organização, a gente vai planejando e uma hora a gente consegue vencer essa situação. E olha só, gente, para você que gostou desse bate-papo, aproveito para deixar aqui os contatos dos nossos doutores. Doutor Agostinho Pascalico, inclusive, ele colocou à sua disposição para você enviar sua dúvida. Ele pode te ajudar a colocar aí suas continhas em dia. Ele deixa o WhatsApp dele à sua disposição, 0 operadora 11 99365 5987. E o doutor, o nosso advogado Yuri Simões, também deixa os contatos dele. A rede social, o Instagram, Campanelli Simões. O WhatsApp dele, 0 operadora 11 99954 2734, e também tem à sua disposição o site campanellisimões.com.br. Muito obrigada, doutores. Agradeço demais a sua companhia. Espero que você tenha gostado de passar essa tarde aqui de muitas informações para colocar suas contas em dia. Combinado? Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.